quase um mês. Agora, atenção, Max, não sei se o Max está lá fora, mas depois, quando nós tivermos os aparelhos de ar-condicionados, a igreja climatizada, isso vai diminuir. Mas a competição com o som externo está cada vez maior aqui. Então, eu acredito, não adianta eu falar para o som, todo mundo foi arrebatado do som, mas a gente vai precisar equalizar de maneira diferente o som daqui de dentro, né? Em alguns momentos do culto vai ter que fechar a janela, isso mesmo que o Jorge está fazendo, vai ser inevitável, porque a praça vai ficar cada vez mais barulhenta. Queridão, queridona, me permita, antes de ler o texto, fazer aqui um destaque. No próximo sábado, os nossos... A minha água, meu amor. No próximo sábado, por favor, os nossos meninos e meninas vão estar em Corte Real, não é? Na PIB da Japuíba, a partir das 8 horas da noite. Quero fazer um apelo aí para os pais. 8 da manhã. Já está aqui, amor, está no púlpito. 8 da manhã, obrigado. 9 horas é a abertura. 8 da manhã é o café da manhã. 9, o culto de abertura, com a apresentação das igrejas. 9h40 começam as provas escritas, debates de versículos e pregador do Evangelho. 11h40 o almoço. Você que é pai, quer acompanhar o seu filho no evento, sua filha, pode acompanhar. Obrigado. Mas na hora do almoço você paga os 25 conto, claro, né? Não adianta, não precisava nem falar isso, mas eu só vou falar, não sei porquê. Então você paga o seu almoço. Agora, os meninos e as meninas estão incluídos, né? Tem uma taxa que já foi paga e os conselheiros também. E 12h40 tem os jogos sociais, dominó, totó, tênis de mesa e o culto de encerramento às 15h30. Então tem todo o nosso apoio como igreja no próximo sábado, dia 4, a partir das 8 da manhã, o evento Corte Real, na primeira Igreja Batista da Japuíba. Tá ok? Esteja abrindo a sua Bíblia, pode colocar em tela, por favor, o texto de 2 Samuel, capítulo 17. Aproveito para saudar quem nos visita, você aí em cima na galeria, com uma dificuldade de contato visual comigo, mas estamos juntos, e você que também, porventura, está com dificuldades ou teve dificuldades de estar com a gente aqui no presencial e está acompanhando por transmissão ou pela mensagem gravada. 2 Samuel, capítulo 17. Amados, se existe algo que dói na alma da gente, é a rebeldia. A gente tolera quase tudo na vida. Presta atenção, quase tudo. A gente tolera escassez, momentos difíceis. Eu costumo ouvir aqui os mais antigos dizendo que antigamente se tinha tanta dificuldade que se dividia um ovo em 4 pedaços. Dificuldade, a gente não tem noção disso. Hoje a meninada olha e fala: eu odeio angu, eu odeio couve. Mas havia um tempo, amados, que era angu e couve de manhã e à noite couve com angu. Quando tinha, Roberto? E que era uma celebração. Mas a gente passa por isso, amados, e passa, não vou dizer que passa confortavelmente, mas passa bem. Agora, a rebeldia,
no coração de um filho, ela é difícil. Eu estou aqui nessa série falando sobre os passos da rebeldia no coração, de acordo com a expertise do Lou Priolo, né? Num dos seus livros. Tudo começa com a mágoa, depois a amargura, a ira, a teimosia e, finalmente, a rebeldia. Na vida de Absalão foi isso. Absalão era um jovem bonito, garboso, cabelos que esvoaçavam. Ele era um sujeitão belo. No capítulo 14, segundo Samuel, versículo 25, diz que em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era mais de 2 quilos, segundo o peso real. Ele era um sujeitão realmente admirável. Mas ele alimentou uma mágoa que se processou numa amargura, que se desenvolveu em ira, em teimosia e finalmente redundou em rebeldia. Filho mais velho de Davi, sucessor natural do trono, ele, certa feita, recebe na sua casa a sua irmã amada, chamada Tamar, que lhe diz que havia sido estuprada pelo meio-irmão dos dois, o sujeito chamado Aminon. E você sabe que, diante dessa história, Davi ficou sabendo, ficou entristecido, mas não fez absolutamente nada. Passaram-se 2 anos e Absalão então chama o seu pai e diz que quer fazer um encontro entre os irmãos. Davi não suspeita de nada. Nessa festa, no campo, Absalão manda matar o seu irmão Aminon. E Davi não lhe diz nenhum tipo de palavra. Nisso Absalão foge e fica 3 anos na casa dos avós, numa cidadezinha chamada Gesur, na Síria. Passados esses 3 anos, Joabe contrata uma atriz de 5ª categoria, uma mulher de Tecoa, que conta uma história a Davi no sentido de amolecer o seu coração para que ele trouxesse Absalão de volta. Ele traz a Absalão de volta, mas diz, olha, ele vai voltar, mas ele não vai ver mais a minha face. No capítulo 14, versículo 28, o texto diz, Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. 2 mais 3, mais 2. Davi, então, ignora mesmo a Absalão. Quando Absalão provoca uma situação para que tivesse um contato com o seu pai, versículo 33 do capítulo 14 diz que o rei o beijou. Apenas isso. Absalão, então, durante 4 anos mais, não perca a conta, 4 anos mais, ele resolve conquistar o coração do povo. O texto usa essa expressão no versículo 5 do capítulo 15, versículo 6 do capítulo 15.
Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. No hebraico aqui ele roubava o coração dos homens de Israel. Passados 4 anos em Hebrom, Absalão é proclamado rei. E ele está em Jerusalém, entrando em Jerusalém, e um dos seus conselheiros, dos primeiros a se unirem a ele, é uma pessoa nobre chamada Aitofel. Está no versículo 11 do capítulo 15. Absalão reúne 200 convidados na simplicidade, e no versículo 15 diz que Absalão também manda chamar Aitofel. Eu já disse isso aqui, mas sempre é importante repetir, porque pode ter gente nova aqui, com certeza tem. Aitofel era avô de Betseba, a mulher com quem Davi havia cometido adultério, ou, na linha que eu estou seguindo, a quem ele havia estuprado. Aitofel era um homem sábio. Daqui a pouco a gente vai estar falando muito a respeito dele. O conselho de Aitofel era considerado um conselho vindo do próprio Deus. Essa é a expressão que no capítulo 16, versículo 23 vai dizer: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Absalão, de Aitofel. O primeiro conselho que Aitofel dá, e essa foi a minha última mensagem aqui no dia 31 de maio, faz parte do cumprimento de uma profecia que Natã já havia dito a Davi. Você vai encontrar isso no capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você, tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Versículo 12. Porque você o fez em segredo com Betseba, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Aitofel, sem saber disso, provavelmente ele não sabia desta palavra, deu conselho a Absalão. Capítulo 16, versículo 20. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham? Guarda essa palavra aqui, tá? Guarda essa palavra aqui, você lá em cima. Aconselham. Que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai. Davi havia deixado 10 concubinas para tomar conta do palácio, enquanto ele fugia por deserto da Judéia afora. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai. Era uma afronta. E todos os que estão com você ficarão animados. Aí o que acontece, amados? É de você colocar a mão na cabeça assim e falar: meu Deus. Versículo 22. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço. O mesmo terraço que Davi viu Betseba tomando banho e mandou chamá-la. E ali, à vista de todo Israel, em plena luz do dia, ele teve relações com as concubinas de seu pai. Uau! Agora então, amados, o cenário já estava estabelecido, havia uma guerra declarada. Davi já havia fugido, como eu já disse, deserto da Judéia fora. Absalão estava no trono do pai. Absalão já havia
estuprado as concubinas do seu pai à luz do meio-dia. Não tinha volta mais. Olhe para mim. Não tinha volta mais. Mas é uma decadência rebelde, amados. Olhe para mim, pelo amor de Deus, a decadência rebelde, a rebeldia tem um preço de morte, amados. Até nesse ponto aqui, eu creio que, a despeito de que, humanamente falando, eu já disse, não tinha volta, ainda poderia haver algum arrependimento, mas não houve. As coisas estavam cristalizadas no coração. E aí nessa mensagem de hoje, amados, eu quero trabalhar duas telas com vocês aqui. A primeira é o conflito de conselhos que Absalão recebe de Aitofel e de Uzai. Uzai era um cidadão benjamita que havia se unido a Davi quando Davi havia fugido. Está lá no capítulo 15, versículo 32, quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita porque ele era de uma cidade chamada Areque, em Benjamim, veio encontrar-se com ele de manto rasgado, com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se você voltar para a cidade, disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Davi aqui já está prevendo que o conselho de Aitofel poderia ser, olhe para mim, amados, a pá de cal. Fechar o caixão dessa revolta. Até um detalhe do texto muito interessante, que nos versículos anteriores, mais precisamente o versículo 31, diz que quando contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão, Davi orou, dizendo, você segura aí, ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Ayane, preste atenção, eu quero que você preste muita atenção, meu irmão e minha irmã. Deus dota o homem e a mulher de Deus de uma sensibilidade para ele orar por coisas que ainda não aconteceram, mas para Deus já de antemão livrar. Isso é experiência, como diriam os irmãos pentecostais, é experiência de quem anda com o papai. Não dá para explicar, isso daqui não é lógico, não é... Não, isso é experiência. Isso é para quem visita a sala do trono. Quem está no colo do papai. Davi disse assim: Senhor, frustra o conselho de Aitofel. Peço que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Essa coisa de buscar conselho, pastor Léo, é muito interessante. Provérbios 12, 20 diz: há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Amados, por mais que tenha um ditado popular do tempo do Laci que diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ele ouviu muito isso lá no interior do Paraná, quando comia muito angu com couve. Mas o conselho é nobre. Porque esse próprio ditado, embora seja uma forma de ignorar o conselho, é fato, amados, de que os que aconselham a paz têm alegria. Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Nesse texto que a gente vai ler, 9 vezes aparece a palavra conselho ou o verbo aconselhar. Esse texto está cheio, principalmente
essa primeira parte disso, porque a primeira parte, a grande ideia, Vitor, é a mesma das outras, não é? Porque é uma série dentro da série. No coração rebelde germina a semente da decadência generalizada. Eu nunca ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, eu fui tão rebelde na minha infância que, cara, eu só me dei bem na vida. Eu ouço o contrário. Eu fui rebelde, não quis estudar, hoje eu estou trabalhando sem ter segurança nenhuma, não tenho nada, e eu rebelde, eu não queria obedecer. Gente, há um outro ditado também, não vou mexer com o Laci mais, esse já é mais recente. Quem não ouve conselho, irmão Crispim, ouve coitado. Uau! Quem não ouve conselho, Jorge Moreno, ouve coitado. Então são ditados que não são bíblicos, obviamente, são ditados populares, mas cuja sabedoria popular e graça comum está envolvida nisso. Então a primeira tela que eu quero lançar aqui, Vitor, é o conflito de conselhos. Acompanhe comigo no seu texto aí. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi essa noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Esse parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Amados, você consegue imaginar se o texto terminasse aqui? Porque esse conselho era brilhante, foi brilhante, eficaz, eficiente. Daqui a pouco você vai entender por que Absalão cometeu esse erro. Mas Absalão disse: chamem agora Uzai, o arquita. Absalão com certeza não sabia que no verso 37 do capítulo 15 de Samuel, 2 Samuel, Uzai é chamado de quê? Qual o título que é dado a ele? Amigo de Davi. O parecer de Aitofel é esse. E o pobre do Absalão ainda conta o parecer que Absalão deu, que Aitofel deu. Se não, vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão. Não está no texto não, é eu que estou dizendo. Em 3 segundos Uzai orou. Né? Porque tem que orar, 3 segundos, não dá para... Uzai disse a Absalão: dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: aí preste atenção, você conhece o seu pai e seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é um homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. Mas deixa eu abrir um parênteses. Davi estava no deserto da Judéia, junto com seus homens, passando aquela noite, totalmente desprotegidos. E se acontecer que você tem algumas baixas do primeiro ataque, cada um ouvir isso, dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração como coração de leão, com certeza irá desanimar. Porque todo Israel sabe que seu pai é um herói. Essa palavra no hebraico, amados, é a mesma palavra que em 1 Samuel vai se referir a Golias. Uzai é muito astuto, que ele usa essa palavra, ele é um herói. E os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você,
Daqui a pouco eu vou destacar isso daqui. Todo Israel, desde Dan até Berseba. Essa expressão, desde Dan até Berseba, é igual à nossa expressão do Oiapoque ao Chuí. É a mesma coisa. Em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai e todos os homens de Israel, ou melhor, o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece, você segura aí na cadeira, acontece, o autor bíblico dá essa explicação teológica aqui, que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Gente, olhe para mim, é tão autoinstrutivo isso daqui, Diego, que eu só vou lembrar você aqui. Já falei quem era Aitofel, já falei do valor desse homem, já falei que o conselho, Marco Giovanni, que esse homem dava era a resposta de Deus. Já vimos aqui que esse conselho foi correto do ponto de vista estratégico, tanto é que agradou no versículo 4 a Absalão. Claro, Aitofel deu esse conselho até sem Absalão pedir. Ele disse o seguinte: me deixa escolher 12.000 homens. E a ideia aqui no hebraico não é 12.000 no sentido de número, é 12 pelotões. Cada pelotão de uma tribo. Me dê esse pessoal, Absalão. Eu vou surpreender enquanto ele está cansado, desanimado. Eu vou fazer com que ele entre em pânico. Eu vou matar apenas ele. Quando mata o comandante, amados, o rei, o exército se desmobiliza. E aí eu vou trazer de volta todos aqueles a quem ainda estão com ele. Para você. E aí o finalzinho do versículo 3 tem um trocadilho. A gente pode fazer um trocadilho com o próprio significado do nome de Absalão, né? Absalão significa pai da paz. E aqui Aitofel termina dizendo: assim todo o povo estará em paz. Mas amados e amadas, Deus confunde a mente de Absalão. Porque a despeito de ser um excelente conselho, realmente Davi e suas tropas estavam cansadas, com pouca provisão, como a gente vai ver mais tarde. O versículo 14 vai dizer que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel. O verbo hebraico para frustrar é isso daqui, ó, quebrar, dividir em dois. Absalão, em dúvida, chama Uzai. E Uzai faz assim um conselho, amados. Primeiro, Uzai, versículo 8, desperta em Davi a consciência afetiva. Porque Uzai diz assim: você conhece o seu pai. Em Absalão, você conhece o seu pai. Eu tenho para mim que quando Absalão ouve de Uzai essa expressão, você conhece o seu pai, Daniel, ele foi lá atrás.
Ele lembrou dos momentos que ele teve com seu pai, antes de toda aquela tragédia com Tamar. Você conhece o seu pai. Havia ainda uma memória, amados, afetiva. Uzai foi estratégico nisso. Se isso não fosse o bastante, Uzai também destacou para Absalão o quanto Davi era um homem de guerra. O quanto que Davi, que fugiu durante 10 anos de Saul, peregrinando de caverna em caverna, refugiando-se inclusive entre os próprios inimigos filisteus, havia, e Uzai faz questão de manipular esse conselho com essa expressão: olha, você conhece o seu pai, você sabe que ele e os seus homens, ele é valente, ele é homem de guerra, ele não vai passar a noite com o povo. Se isso não fosse o bastante, preste atenção no texto, versículo 11: eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você. Porque Aitofel tinha dito o seguinte: me mande 12 mil homens, porque eu vou surpreendê-lo e eu vou matar apenas o rei. Uzai diz o seguinte: não, Absalão, vai ser você. Vai reunir em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e você mesmo vai guiá-los na batalha. Nós o atacaremos, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra e não vai sobrar ninguém. Ah, Absalão, finalzinho do versículo 13, até que lá não fique nenhuma pedra, uma só pedrinha. Então preste atenção nisso daqui, queridão e queridona. Primeiro trabalhou a memória afetiva, depois mexeu com os brios, mexeu com o orgulho. E aí eu quero que você olhe para mim. Orgulho. Não existe nada mais perigoso do que um homem com orgulho ferido. Por isso que Deus nunca fere o seu orgulho. Quando Deus quer tratar com você, Ele mata o seu orgulho. Um homem com orgulho ferido é um perigo. Absalão aqui é mexido com orgulho. A Bíblia apresenta o orgulho como uma atitude contrária à vontade de Deus. É um obstáculo espiritual que provoca julgamento divino. A palavra de Deus diz: Deus oferece graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Preste atenção aqui, quando o orgulho se manifesta em pretensões ou arrogantes, especialmente quando alguém planeja o seu futuro sem reconhecer a soberania de Deus, isso é muito mal. Essa condenação não é apenas moral, é teológico. O orgulho, preste atenção, o orgulho representa uma usurpação da autoridade que pertence exclusivamente a Deus. O que Uzai consegue mexer aqui é com o orgulho. Absalão é um homem que cai pelo orgulho. Não é à toa que no capítulo 18, dando um spoiler aqui, não é spoiler que você conhece a Bíblia, a cabeleira foi a causa mortes. Ele passa numa floresta, lá em Efraim, e ele é preso em seus cabelos, nos galhos de uma árvore, e lá ele agoniza até ser alvo de morte por parte de Joabe. Amados, o Salmo 76, 12 diz:
o Senhor, né? Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. É tão difícil a gente falar de orgulho, amados, porque orgulho é uma coisa que está tão próxima da gente. Tão próxima. A gente é tão sorrateiro quanto essa temática. Eu ouvi uma mensagem recente que diz que Joyce Meyer estava falando numa das suas preleções que alguém escreveu um livro sobre o poder do orgulho. E aí chegou ao editor para lançar o livro, o editor falou: não, com esse título você não vai vender. Porque quem é que vai ter a coragem de ir numa livraria ou numa exposição de livros e sorrateiramente, você imagina essa cena? Poder do orgulho? Não. Isso afasta. Coloca o poder da humildade. Aí vende. Porque o orgulho tem muita dificuldade de admitir-se. O orgulhoso tem muita dificuldade de admitir-se como tal. Absalão, por que Absalão foi atrás do conselho de Uzai e não o de Aitofel? Aí você está falando: mas pastor, porque o Senhor frustrou. Sim, mas humanamente falando, só na horizontal aqui entre nós. Porque o conselho de Uzai refletia o seu coração orgulhoso. Ele queria ser o protagonista da sua história. Você já ouviu gente assim? Seja o protagonista da sua história. Absalão, amados, precisava ser muito humilde para ouvir bons conselhos. O orgulhoso não ouve. O orgulhoso, você pode... Gente, meu Deus do céu, olhe para mim aqui. O que a gente mais quer, amados, quando a gente quer aconselhar as pessoas, quer sejam filhos, quer sejam pessoas no ministério, nós pastores, a gente não quer o mal de ninguém, gente. Meu Deus do céu. Hoje em dia, amados, está muito claro a distinção entre bons e maus líderes. Mas as pessoas não ouvem bons conselhos, amados. As pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada. As pessoas só querem ouvir aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, que dá sensação de comichão nos ouvidos, que satisfaz os seus próprios egos. Está muito difícil ser pai nos nossos dias. Está muito difícil ser mãe. Está muito difícil ser pastor. Está muito difícil ser patrão, ser líder nesses dias, porque as pessoas não querem ouvir. Quando a gente senta com o jovem e fala o seguinte: ó, não faz isso, não vai por aí. Porque está tendo inveja de mim. Inveja, porque não quer ver o meu sucesso. Então vai, se dê mal. E aí, cristamente, a gente não vai dizer: depois não diz que eu não avisei. Não diz, o cristão não diz isso. Só se houver uma escapadela muito grande, não é? Mas não se deve dizer isso. Mas no fundo, Daniele, a gente sabe que vai dar. Não é porque a gente tem bola de cristal. Não é porque a gente, amados, é porque a gente sabe o que vai dar. A gente tem mais experiência. Algumas vezes a gente já errou naquela encrenca. A gente sabe no que vai dar. Está viralizando na internet um padre. Ficou famoso esse padre, porque deu um conselho a uma jovem que foi aconselhar com ele para o casamento, e ela falou assim de maneira tão displicente, Deise. Você imagina, ela chegou: ô padre, o meu noivo fez 13 recomendações do que eu preciso mudar para ele se casar comigo. Aí o padre pop, ele deu visualizações,
O padre falou o seguinte: e você deu quantas para ele? Não, ele não deixou, ele falou que ele não precisava. O que o padre fez? Esse padre, amados, é padre, mas é boa gente. O que ele disse? Não casa com esse cidadão. Está viralizando, amados. Eu já disse isso várias vezes e nunca viralizei. Eu nunca viralizei. Ele fez uma vez. Virou o cara. Os comentários estão lá: padre que salva casamentos, esse padre é pop, esse padre é gente boa. Mas eu vivo dizendo isso. Presta atenção, tem tragédia, amados, que está na cara, está desenhado, não precisa ir para o VAR. É claro, o próprio juiz de campo já marca. Não dá, não precisa. Essa Copa tá chatinha, né? É coisa ajustada. Tiraram o Irã por conta do nariz do iraniano. Então, quer dizer, eu sei, mas foi pouquinho, Elinho. Então, quer dizer, não precisa desse tipo de VAR automático. Mas Absalão quis pagar para ver. Empate. Ouviu que Uzai falou, caramba! Vai ser eu. E ele começa a reunir, então, esses caras. Mas, amados, enquanto isso, versículos 15 a 29, a segunda tela, que só me restou alguns minutos, é a provisão de Deus a Davi. Porque enquanto isso, se de um lado há um conflito de conselhos que Deus está fazendo para fazer com que Absalão perdesse tempo, Deus tem um plano para cuidar de Davi. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar, versículo 15. Assim Aitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe essa noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimais, que são os filhos desses sacerdotes, estavam em Rogel. Olha só a provisão divina, providência. Eu poderia falar providência, mas provisão também cabe. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: levantem-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou, mais uma vez, Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu não estou me segurando. Passar o Jordão na Bíblia sempre é símbolo de provisão, de libertação, de presença de Deus, de graça. É passar o Jordão, amados. Não importa, também não vou me segurar, Fabiano. Não importa o que você está passando acuado no deserto da Judéia. Passando, comendo o pão que o capiroto amassou. Não importa se está sendo duro o seu deserto. Atravessa o Jordão. Deus é com você. Ele é o Jeová Jirê. O Deus que tudo provê.
Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento, foi para casa na cidade que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do pai. Por isso que Aitofel é o Judas Iscariotes do Antigo Testamento. Davi chegou a Manaim. Se segura aí na cadeira que daqui a pouco eu vou falar o que é Manaim, amados. Manaim significa, Ana Clara, acampamento de Deus. Foi o lugar, Gênesis 32, que quando Jacó fugiu do seu sogro Labão, encontrou ali abrigo, Natália. E o texto de Gênesis 31 vai dizer que anjos estavam ali e serviram a Jacó. Aqui nós temos uma memória teológica. Lugar onde Deus habita. Lugar em que os anjos do Senhor são servos ministradores sobre aqueles que vão herdar a vida eterna, usando a expressão aos hebreus. É esse lugar que a gente quer estar. Davi chegou a Manaim, Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail. Se segura aí na linhagem. Abigail era filha de Naás, irmã de Zeruia. Zeruia era irmã de quem? De Davi. Zeruia era mãe de quem? De Joabe e Abissai. Uau! Então eles eram primos. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, amado, se segura aí. Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, onde hoje é a Jordânia, amados, que ontem deu a Deus a Copa, levou a goleada da Argentina. E Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Lodebar, você lembra de quem? Mefibosete. Era aquele que acolheu durante anos o filho de Jonatas. E Barzilai, o gileadita, que era um homem de 80 anos de idade, rico. Ah, amados, todo homem queria ter um Barzilai como amigo, hein? De Rogelim, trouxeram, João Batista, até você vai melhorar agora, João Batista. Só de pensar aqui. Trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Gustavo, presta atenção, também mel. Gosta de mel, Gustavo? Coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Aleluia. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele. Isso é emocionante, gente. Para que comessem. Porque disseram: esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Gente, eu tenho poucos minutos, mas eu nem preciso de muito. Para dizer como que Deus faz, amados. O nosso Deus é o Deus da divina providência. Eu aprendo, amados, com o Arthur Ockham Pink, que presciência dos eventos futuros é fundamentada nos decretos de Deus, porque Deus conhece de antemão tudo que deve ser e porque Ele determinou em si mesmo, desde a eternidade, tudo o que acontecerá. Salmo 33:11 diz: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Há um texto que eu preciso procurar aqui, Atos 15, 18, diz assim:
diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Já estava na mente de Deus essa situação, amados. O conselho de Uzai foi dado. Quando Uzai chega para dar o recado aos sacerdotes Zadok e Abiatar, se liga no que acontece, amados. Jonatas e Aimai são filhos desses sacerdotes, estavam reunidos ali em Rogel, e uma criada, qual o nome dessa criada? A gente não sabe. Amados, a história, não apenas secular, mas a história de Deus, a história cristã, é formada por anônimos e anônimas. Gente que nunca vai entrar na história. Essa criada, quem foi essa criada? Uma santa criada. Uma mulher que estava ali, vivendo a sua vida comum, ordinária, cuidando da sua vida, achando de repente o seguinte: caramba, esse vai ser mais um dia. Mas quando os moços de Absalão foram lá atrás de Jonatas e Aimais, essa mulher disse o seguinte: olha gente, tem um poço aí, entra no poço. Ela espalha grãos de cereais sobre a boca do poço, e eles são protegidos, guardados na casa de Baurim. Ninguém suspeita de nada. Eles são procurados ali, não são encontrados. Há uma mentira aqui, pastor Léo, mas a Regina não explicou a mentira de Raabe, então eu não vou explicar a mentira da criada. É a providência de Deus. Deus usa, amados. Não é que a mentira deixe de ser pecado. Não, não. A questão é que Deus tem um plano aqui. E Ele, então, se aproveita dessa situação. Os dois saem do poço, vão direto a Davi. Chegando lá, de maneira providente. Deus usa, amados, uma rede. Zadok, Abiatar, Jonatas, Aimais e uma criada. Deus exerce o livramento, amados, por meio de uma criada. Sabe por quê? Se segura aí. Porque Lucas 12, 6 e 7 diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. E aí, pastor Léo, Lucas 21, 18 diz: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Deus cuida de todos, os que são seus. Mas por favor, você aí em cima da galeria, preste atenção. Aitofel escolhe o seu destino. Ele chega em casa, põe as coisas em ordem. É um homem sábio, né? Até para morrer esse cara é sábio, diferenciado. Ele põe em ordem os seus negócios e se enforca. E pronto. Acabou. Mas enquanto isso, na sala de justiça, enquanto Absalão reúne mais um comandante para si, Amasa, mais tarde a gente vai conhecer um pouco de sua história. Davi chega em Manaim. E eu preciso citar textualmente Gênesis 32, 1 e 2. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Chegando em Manaim, amados, o Senhor vai levantar
um sujeito chamado Sobe, que eu não vou contar muito a história dele, mas ele era parente daquele cidadão que havia, no capítulo 10 de 2 Samuel, Davi havia mandado emissários a alguém aparentado a esse Sobe, dizendo o seguinte: olha, serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E você conhece a história, né? Anum manda cortar a barba dos emissários, cortar a roupa deles até a altura das nádegas, uma alusão à violência sexual, que está implícita no texto. Não estou afirmando que houve, mas está implícita no texto a possibilidade de violência sexual. Eles são envergonhados, voltam para Davi. E Davi, então, tem os amonitas como seus inimigos durante muitos anos. E agora Deus levanta um Sobe de um povo inimigo, gente. Vocês estão comigo? Olha para mim, queridão. Eu vou liberar uma palavra para você que tem base nesse texto. Deus pode levantar amanhã alguém que hoje é seu inimigo para lhe servir. Você recebe essa palavra, Diego? Alguém que hoje você não topa, e nem topa com você, mas para Deus provar que é Ele quem cuida de você, e não é aqueles a quem você chama de amigo, Ele pode transformar um inimigo em amigo. Foi assim com Sobe. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, aquele que havia hospedado Mefibosete em Lodebar, alguém que guardou o filho de Jonatas. Mais uma vez, amados, preste atenção, mais uma vez Deus honra a Davi pela aliança com Jonatas. Alguém que cuidou do filho de Jonatas, agora está cuidando dele. Amados, meu Deus do céu, a gente nunca sabe, amados, aquilo que vai acontecer com a gente no futuro. Pelo amor de Deus, faça o bem, porque amanhã você vai ser alvo do bem de alguém. Não feche as portas de nada. Quando você vai sair de um emprego, não saia zangado, batendo na porta, dizendo que você é o cara. Daniel, deixa as portas abertas por onde você passar. Mas pastor, eu fui humilhado nesse trabalho. Não importa, diga o seguinte: muito obrigado, eu fui muito feliz aqui nesse trabalho. Deus me usou aqui. Porque você não sabe. A vida dá muitas voltas, gente. Esse é o tipo de conselho que eu dou, mas tem gente que acha que não vale a pena. Mas, gente, a gente não sabe o futuro. A gente não sabe. Hoje você cuida de alguém. Amanhã você pode ser cuidado. Hoje, alguém que cuidou do seu amigo, amanhã pode cuidar de você. E aí, o último aqui da série é o mais rico de todos. É o Barzilai, de Gileade. 80 anos. Eu não vou repetir de novo, gente, porque há uma frase atribuída a Augusto Nicodemos que diz assim: Jesus disse para a gente orar pelo pão nosso, mas de vez em quando Ele dá pudim também. Gente, a gente ora pelo pão. Pão nosso de cada dia nos dá? Deus promete o pão, Erivelto. Mas aqui veio camas, bacias, vasilhas de barro,
trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas, queijos de leite de vaca. Preste atenção aqui. Em Manaim, acampamento de Deus, Davi recebe a acolhida de amigos. A providência divina abraça Davi no abraço de seus amigos. Deus nunca vai deixar você sem amigos. Amados, eu sei que o que eu vivi há 40 dias atrás ilustrou isso daqui. E ao longo desses 40 dias, não tem um dia sequer que eu não receba a mensagem de um pastor que tem orado por mim. Mas a mensagem conta muito, a oração é o que precisa, mas a ajuda material, concreta. Eu já contei isso para vocês, ou para alguns de vocês. A minha operação foi dia 18 de maio. Fui internado dia 17, o acidente foi na madrugada do dia 17. Aquela história, transferência de Vassouras para Volta Redonda, é um filme. Chego em Volta Redonda de madrugada, volta de 10 horas, 9 horas, 10 horas da noite, entro no quarto apenas meia-noite, meia-noite e meia. Por que demorou? Não sei. Faz parte do processo. Vou tentar dormir, descansar, meio assim. De madrugada veio sempre entra no hospital, né? Entra uma, entra outra, faz uma coisa, faz outra. Eu só lembro que bem cedinho chegou alguém com um lanche. Aquele lanchinho bem... Não era esse lanchinho de Sobi, Maquir e Barzilai, não. Eu como assim meio devagar, ato contínuo, como eu gosto de falar. Chega o médico. Seu Ezequias, de agora em diante, dieta zero, sem comida, sem água. Vou te operar no final da tarde. Quando eu olhei, ele já tinha ido embora. Foi um anjo? Não, era o médico. Eu recebo a visita. Vado, Vinícius. Vado não, porque Vado é um santo homem. Vinícius começa a falar de comida. Ah, porque no retiro o senhor foi embora e o pessoal comeu isso, comeu aquilo outro. Maldade. Maldade. E eu não podia, a água era só lamber os beiços. Depois da operação, amados, graças a Deus, era para ser 2 horas, foi rápida aquela situação toda, e cortando a história, o médico chega para mim, não, porque eu estava, sei lá. A Débora ansiosa pergunta como foi, falou, tudo bem. Amanhã, meio-dia, ele está de alta. 1 hora. Ele está de alta. Eu vou para onde? Alta para onde? Como é que eu iria voltar para casa? Na sexta eu teria que voltar para a revisão. Nossa casa com 25 degraus. Eu recém-operado. Que drama, amados. Nisso, depois de algum tempo, próximo, eu não vou precisar a hora, mas a gente pensando, vai para onde? Como é que está de alta? Está de alta como? Vai onde? Como é que é isso? Nisso, 2 pastores chegam. Pastor Wellington,
Pastor Gerson Januário, da Central de Barra Mansa, querem me levar para um hotel. Não, a gente vai levar o pastor para um hotel. Como é que vai para um hotel? Débora falou, eu vou ficar sozinha com ele. Não, a gente coloca alguém para ajudar a senhora, mas como é que vai ter eu, um outro homem, o pastor e aquela situação toda num quarto de hotel? Como é que seria isso? Então o que a gente faz? Não sei, mas o que precisa? Ele está sem roupa. Eles foram lá, amados, compraram bermuda, pijamas, me abasteceram naquele momento, que eu estava literalmente, como você imagina. Nisso, amados, vai para onde? Vai para onde? Não tem como ir. Vai para onde? Não tem como ir. Chega de bonezinho, pastor Paulo Vale. Pastor Gerson e pastor Wellington não reconhecem ele, pensam que é um médico. Oi, doutor. O Paulo fala assim, doutor, eu não sou não, eu sou pastor. E aquela brincadeira toda, porque eles se conhecem, nós nos conhecemos há muitos anos. Nisso vai para onde? Vai para onde? Pastor Paulo fala, ele vai para a minha casa. Eu fiquei no quarto dele, na cama dele, comendo a comida dele. Ele foi uma mistura de Sobi com Maquir, com Barzilai. Nós precisamos aprender a sermos generosos, amados, e liberais para aqueles que estão passando por necessidades. Porque Deus, às vezes, compensa o seu povo com o conforto de amigos que Ele levanta em situações difíceis. Deus cuida. Eu só vou ficar com uma aplicação. Esquece a A, só a B. Deus é soberanamente providente. E sempre providenciará o que for melhor para a sua vida. Não importa onde você estiver, Deus lhe dará tudo o que você precisa. Nem sempre o que você deseja. Paulo diz em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Isaías 46:10 diz, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, em pé, e farei toda a minha vontade. Amados, rapidamente aqui, Spurgeon pregando num sermão sobre essa temática, diz que há uma diferença entre destino e providência. Destino é o que tem de ser. O que tem de ser será. Providência é aquilo que Deus é dizer, o que Deus ordena será. Porque a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem propósito. Presta atenção aqui. A sabedoria de Deus nunca ordena algo sem propósito. Então, providência não é o que tem de ser será. Providência é Deus trabalha para o nosso bem. Sempre. Fernanda, eu já disse isso para você, mas sempre é bom lembrar.
Tiago diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. É para você comprar e ler o livro da IBD. Deixa a última tela aí. O Christopher Yuan, amados, você conhece essa história, você que está lendo o livro. Enquanto ele estava preso, a Regina falou do versículo na beliche, né? Jeremias 29:11. Eu vou contar uma outra. Ele encontra, Miliane, uma Bíblia de bolso jogada no lixo. E ele começa a ler. Então, uma Bíblia encontrada no lixo começou uma mudança profunda em sua vida. Eu não sei o que a providência divina está arrumando para você. Eu não sei o que Deus... Eu só sei de uma coisa: o caminho dos rebeldes, o caminho de Absalão, se você está nele, é morte. Vem domingo que você vai saber, é morte. Porque Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todo rebelde vai morrer. Agora, o caminho de quem é obediente e ouve a voz de Deus, ele não fica sem provisão, mesmo no deserto da Judéia. Vado, vai ter cama para você, vai ter vasilha de barro, vai ter trigo, vai ter farinha, vai ter fava, vai ter mel, vai ter coalhada, vai ter ovelha, vai ter queijo de leite de vaca. Deus provê. Aleluia. Eu quero fazer um apelo ao seu coração nessa noite. Eu estou vivendo, amados, um dos momentos únicos da minha vida. Existem momentos de vale que eu passo. Mas no vale eu não posso me esquecer daquilo que Ele me falou no monte. Deus prometeu estar comigo, Deus prometeu estar com você. Então não importa o quanto está doendo, Deus conhece a sua dor. Deus sabe o que você está passando. E Ele está confundindo os conselhos dos seus inimigos. Como fez com o conselho de Aitofel em relação a Absalão. Ele está frustrando o conselho dos ímpios para se levantar por sua causa. E para agir por você. Abaixe sua cabeça. Acredita no Senhor. Tema naquilo que Deus está fazendo. Desenvolva, queridão e queridona, temor. Jamais aceite a mentira do diabo de que você está só, de que Deus lhe abandonou, de que as suas orações não estão subindo do teto. Você que está acordando de madrugada, você que está comendo pão de dores, você que está sofrendo traições, você que está sendo provado, tentado, achincalhado,
Deus vai cuidar de você. Vai chegar um tempo que você vai atravessar o Jordão. E chegando em Manaim, não vai faltar coisa boa para você. Não é coisa que você deseja, mas é coisa que você precisa. Deus não vai deixar. Há um salmo que o salmista diz: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não vai faltar. Pensa comigo, não vai faltar. Não vai faltar, Roberto. Não vai faltar. Não vai faltar, meu irmãozão. Minha irmãzona. Deus não vai deixar faltar. Jamais. Os músicos podem subir. A igreja vai terminar cantando. Nós vamos chegar aos céus agora, com o nosso louvor. E diante de Deus, nós vamos ouvir a voz dele. Fica de pé, meu queridão, minha queridona, você que pode fazê-lo. Coloca as suas necessidades diante de Deus agora. Estenda as suas mãos e coloca as suas necessidades agora, uma a uma. Uma a uma. Você diz assim: pastor, amanhã a conta era para cair no dia 27, mas o próximo dia 8 é 29. Vai cair, Deus. Eu nem estou olhando o saldo, Senhor. Deus, aquele laudo, Deus, aquele diagnóstico, Deus. Deus, aquela causa. Deus, aquela perda. Deus, aquele golpe. Deus, aquela incompreensão. Deus, aquela dor. Deus, aquilo que os meus inimigos disseram, os meus amigos me disseram, porque, gente, ninguém é decepcionado com inimigos, né? A gente só é decepcionado com os amigos. Mas Deus essa noite está dizendo para você: não. Confie em mim, que eu vou estar com você. Aquele tratamento, aquele laudo, aquele diagnóstico, aquela dor, está ali. Você pode dizer: Senhor, os homens não podem mudar isso. O Senhor pode. Eu quero nesta noite orar por você que está sofrendo no corpo, na alma, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente e a dizer: eu confio que por minha causa o Senhor vai se levantar. Desça aí da galeria, desça, devagar, mas desça. Aqui, pode vir. Vem. Vem. Aquela dor, aquela traição, amados. Sabe aquela que está apertando? Vem. Vem. Vem mais, hein? Você precisa acordar para a realidade que você tem um Deus que não dorme e que nem cochila. Chama essa fé que está no seu coração para você vir aqui.
só tem o Senhor. Por favor, Deus. Em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Cante. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, Levante suas mãos santas agora. e além das ondas Essa será uma semana em que o Senhor colocará em prática, somente fará em ti acontecer, descansar, tornará claro pois eu sou aos teus olhos e tu que Ele és meu. é quem você precisa. Então levante suas mãos e diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que esta semana o Senhor provará a minha fé. Eu não quero seguir conselhos vazios de homens. Eu sei que o Senhor vai me colocar, vai me lembrar de trechos dessa palavra, de princípios que aqui foram expostos, de tal modo que eu não vou me enganar, eu não serei confundido, de que o Senhor é comigo, e na minha Maanaim, e no meu lugar de acampamento de Deus, eu não apenas vou viver no acampamento de Deus, mas eu vou viver com Deus no acampamento. Ele estará comigo. Ele vai usar amigos leais, inimigos que Ele vai tornar amigos, pessoas distantes que Ele vai aproximar, Paulos vales que o Senhor vai trazer a nós, para dizer: você vai ficar na minha casa, vai dormir na minha cama, vai comer a minha comida. O Senhor nesta noite
está nos trazendo a esperança de que, embora a rebeldia seja decadente, a obediência leva à providência, à provisão desse Deus, que não apenas é soberano no sentido de que faz o que quer, mas é um soberano intencional, que faz aquilo que é com vistas ao nosso bem. Vá para o seu lugar confiante nisso. Deus quer o seu bem. Abraça a pessoa que está aí. Deus quer o seu bem. Assente-se, ore silenciosamente. Deus quer o seu bem, tá? Deus está trabalhando para o seu bem. Como está trabalhando para o bem dos venezuelanos, e você vai ter a oportunidade de ser generoso, generosa também, ajudando essa causa. Ore silenciosamente, amados, eu não posso ter pressa. Eu e o pastor Léo, nós vamos à porta, eu vou ficar sentado na porta. Eu vou te abraçar, sentado, mas vou te abraçar. Tenha paciência. Receba o favor do Senhor para esta semana. E muito obrigado, tá ok? Você aí em cima, você aí embaixo, aqui embaixo, por ter escolhido estar conosco nessa noite. Que Deus a todos abençoe.